Toda a gente deste mundo se tornou parasita no corpo de bestas colossais. Tudo porque uma nave de guerra extraterrestre se despenhou na Terra. As estranhas criaturas de contenção que de lá escaparam varreram o mundo inteiro. Para escapar aos ataques das criaturas de contenção, as pessoas construíram cidades sobre as bestas colossais que vagueiam por aí. Até os mais poderosos indivíduos com superpoderes têm de depender das bestas colossais para sobreviver. E tu, embora não tenhas despertado nenhum superpoder, ganhaste inesperadamente a habilidade de aprimorar mecanismos. Se te derem uma lanterna, tu consegues transformá-la num canhão destruidor de estrelas. Até um pequeno barco, tu consegues transformá-lo numa nave de batalha interestelar. Neste momento, tu, que acabaste de chegar a este mundo, estás a ser pressionado pelos teus companheiros de equipa para ires lá fora atrair a matilha de lobos. Tu ponderas por um momento e dizes: eu posso ir lá fora atrair a matilha, mas têm de me dar uma hipótese. Xiaolong perguntou: o que queres dizer com isso? Uma arma. Preciso de uma arma. Tu só tens de correr e mais nada. O tom de Xiaolong era sombrio. Continuou a falar. Tu não disseste nada. Apenas o teu olhar era incrivelmente determinado. Estendeste a mão, a pedir a arma. Xiaolong ficou em silêncio por um momento. Olhou de forma muito subtil para um homem atrás de si. O homem acenou com a cabeça. Tirou da cintura uma pistola de aspecto gasto e danificado. E atirou. Tá. Tu apanhaste-a. Abriste o carregador. Lá dentro estava uma única bala de um amarelo brilhante. Ao mesmo tempo, surgiu um texto no canto do teu olho. Pistola semiautomática P226. Alcance, 50 metros. Munição, uma bala. Raiado do cano com desgaste severo. Probabilidade de explosão na câmara, 100%. Inutilizável. Malditos. Esta gente atreveu-se a dar-me uma pistola que vai explodir. Por agora, contiveste a tua fúria. Sem os repreender ou acusar em voz alta. Queres experimentar o efeito da pistola depois de melhorada? Desmontas a corrediça, o cano, o mecanismo de recuo, a armação e o mecanismo do gatilho por completo. Aproveitas para limpar a areia e a terra de dentro das peças. Voltas a montar tudo. No momento em que terminas a montagem, o texto no canto do teu olho volta a piscar. Pistola V2, 0 de 10. Uma pistola semiautomática P226. Alcance, 50 metros. Munição, uma bala. Acessório de calha tática em falta. Ponto de mira em falta. Estrias do cano com desgaste severo. Utilizável. Letalidade ligeiramente aumentada. Além da mudança de nível, a descrição desta P226 também sofreu uma pequena alteração. O minuto acabou. Despacha-te e sai. Nesse momento, Xiaolong começava a perder a paciência. Apressava-te. Refletes intimamente. Como quebrar o impasse. De repente, lembras-te que, antes de Xiaolong guiar todos para dentro da gruta, ele tinha enviado alguém para ficar de vigia no topo da gruta. Em princípio, se algum animal feroz ou perigo se aproximasse do lado de fora da gruta, o vigia seria o primeiro a dar por isso. E a dar o sinal. E esse vigia é um sniper. De certeza que tem consigo uma barra M95. O teu semblante altera-se. Recordas-te cuidadosamente da posição do vigia. Tá bem, está bem, está bem. Querem todos que eu morra. Para se safarem, não é? Sorris friamente para ti mesmo. E um plano forma-se na tua mente. De seguida, sob o olhar de todos, caminhas lentamente para a entrada da gruta. Inspiras fundo. Olhas para trás, para o Xiaolong e os outros. O Xiaolong, um pouco impaciente, baixa a voz, fazendo com que soe um pouco rouca. Ação. De que é que estás à espera? Esboças um sorriso. Queria despedir-me de vocês. Não é preciso. Basta que cumpras a tua missão. Sendo assim, bang, de repente, um buraco de bala aparece na testa do Xiaolong. A bala atravessa-lhe o crânio. E explode na parte de trás da sua cabeça. Merda, dão-me uma pistola avariada. E ainda querem que eu vá para a morte. Narrado por Gata. A última bala é para tu morreres primeiro. A vingança não se guarda para o dia seguinte. Vingo-me logo no momento. Ao mesmo tempo, tens uma surpresa inesperada. Um tiro. E ganhaste pontos de experiência. Pistola V2. 1 de 10. Neste momento, os outros na gruta nunca imaginariam que os acontecimentos tomariam um rumo tão inesperado. Foda-se. A pistola estava claramente avariada. Como é que disparou uma bala? Quando os outros na gruta, furiosos, pegam nas suas armas e se preparam para te disparar à entrada da gruta, a tua silhueta já tinha desaparecido, deixando-os numa fúria impotente, exasperados e frustrados, gritando insultos sem parar. E tu, neste momento, narrado por Gata, corres a toda a velocidade para tentar passar por uma matilha de mais de 300 lobos corruptos. Sem um super-humano por perto, morte certa. A única maneira de o conseguir é com a sniper no cimo da montanha. Neste preciso momento, o lobo alfa, ao ver a tua silhueta a aparecer, não lançou todos os lobos putrefactos de uma só vez. Apenas enviou alguns lobos putrefactos para te perseguirem, e manteve a ordem entre os outros lobos putrefactos. Olhas para trás pelo canto do olho. Alguns lobos putrefactos avançam sobre ti. Correm tão rápido que as pedras no chão saltam, como um carro desportivo em plena aceleração. Merda, tu subestimaste as feras deste mundo. A velocidade dos lobos putrefactos é de arrepiar. Soltas um grunhido profundo. Levas o teu corpo ao limite mais uma vez. O teu coração bombeia sangue até ao limite. Até que, as tuas narinas não aguentam o exercício intenso.
E o sangue começa a jorrar de repente. Mas tu não queres saber. A vida por um fio. Quem te dera ter 8 pernas para escapar. Em poucos instantes, a distância entre vocês fica cada vez mais curta. Lobo putrefacto mais rápido, num piscar de olhos. Já está a menos de 20 metros de ti. Chegas até a sentir a pressão esmagadora que vem do lobo. Como uma ilusão que te puxa para trás. Finalmente, no teu campo de visão, surge uma pequena escarpa com menos de 3 metros. Como uma parede erguida à tua frente. Agachas-te e saltas. Esticas os braços para cima. Os teus dedos agarram-se à borda. Aproveitando o impulso, dás uma cambalhota para subir. Viras a cabeça e olhas para a esquerda. Um cadáver já ruído e despedaçado. Uma barré M95. Não hesitas nem por um segundo. Em poucos passos, fazes um rolamento. Agarras na espingarda de precisão que está no chão. Puxas o ferrolho. Puxas o ferrolho. Aviso de texto da Irmã Gato. Parece instantaneamente. Barré M95 modificada. Alcance de 900 metros. 5 balas. Bipé movível em falta. Monopé traseiro ajustável em falta. Mira telescópica em falta. Letalidade considerável. Não tens tempo para prestar atenção ao texto. Embora a falta dos apoios cause um recuo maior. Esta arma de fogo tem um quebra-chamas eficiente, que consegue reduzir o recuo em 70%. Tens de o fazer, mesmo sem os apoios. Viras-te para trás. O lobo corrompido mais próximo não só saltou pela encosta, como também já tinha a sua bocarra escancarada, a lançar-se sobre ti. A distância entre vocês é inferior a 1 metro. Até, consegues cheirar o fedor que emana da boca do lobo corrompido. Respiras fundo, para acalmares o teu coração que bate descontroladamente. Nem sequer apontas. A uma distância tão curta. Disparas à queima-roupa. O teu ombro fica dorido e dormente com o impacto do recuo. Como se estivesse prestes a desmanchar-se. O recuo violento embate com força contra ti, empurrando-te 10 centímetros para trás. Espingarda de Sniper V1. 1 de 5. Para ti, depois de ouvires o Xiaolong e de observares a entrada da gruta. As pistolas não são, de facto, uma grande ameaça para os lobos corrompidos. Mas espingardas automáticas e armas superiores são definitivamente letais para eles. Senão, como é que estes lobos corrompidos se tornaram de repente tão inteligentes? Eles sabem montar emboscadas. Até sabem como evitar o alcance mais mortífero das espingardas automáticas. Depois de te livrares do lobo corrompido que te atacava, rolas e deitas-te de bruços no cume da montanha. A mira de ferro antiquada por cima do cano, lentamente, enquadra a cabeça do lobo alfa lá embaixo. Por agora, se queres escapar ao cerco dos lobos pútridos, tens de alvejar o cavalo antes do cavaleiro. Para apanhar os bandidos, primeiro apanha o líder. Narração da Irmã Gato. Para matar todos os lobos pútridos de uma só vez, a munição que tens simplesmente não é suficiente. Apenas matando o lobo alfa, é que os outros lobos pútridos entrarão em pânico, ou até mesmo dispersarão em debandada. O cano da tua arma emerge ligeiramente. A mira segue a cabeça do lobo, oscilando subtilmente com o seu movimento. Espingarda de Sniper V1. 4 de 5. Um disparo ensurdecedor e violento ecoou por todo o vale. A bala incandescente rasgou o ar, deixando um rasto branco. Num instante, o peito robusto do lobo alfa praticamente explodiu. Ele baixou a cabeça, mal teve tempo de ver o seu ferimento horrível, e desabou no chão, com o lobo alfa abatido. A matilha de lobos pútridos mergulhou instantaneamente no caos. A maioria dos lobos pútridos ficou enfurecida, correndo de um lado para o outro por todo o vale, em busca do agressor que ousara desafiar a matilha inteira. No entanto, no vento que soprava pelo vale, além do cheiro a pólvora de origem incerta, não havia qualquer outro odor estranho. Alguns dos lobos pútridos com o olfato mais apurado já tinham subido ao cume da montanha. Mas o local já estava completamente vazio. Dezenas de lobos pútridos enfurecidos investiram então contra o alvo. Já conhecido, os humanos na gruta. Narração da Irmã Gato. Um ataque destes não era diferente de suicídio. Dos mais de 40 fortes lobos pútridos, o que mais avançou foi abatido a mais de 10 metros da gruta. E todos foram derrubados, um a um, por uma chuva de balas. O único resultado foi consumir 1/3 da munição de toda a equipa. Passou mais meia hora. A matilha de lobos pútridos começou a ficar ainda mais agitada e inquieta. Um lobo macho e forte começou a soltar rugidos e longos uivos frequentes, tentando assumir a posição do lobo alfa. Ao verem esta cena, os humanos na gruta ficaram tensos. Embora este lobo, comparado com um lobo pútrido comum, comparado com o outro, este é apenas muito mais selvagem. Não tem a mesma inteligência do lobo alfa anterior, que era claramente superior aos outros da sua espécie. No entanto, agora que a matilha tem um novo lobo alfa, quem sabe o que poderá acontecer? Ouve-se outro tiro ensurdecedor. O novo lobo alfa cai por terra. Desta vez, as pessoas na gruta finalmente viram uma lufada de fumo azul a sair do outro lado da montanha. Alguém pegou nuns binóculos e olhou na direção oposta. Na lente, só se via uma zona rochosa. Nem sombra de viva alma. Será o Shenbei, PFF. Mandámo-lo lá para fora para atrair a matilha. E o que é que aconteceu? Desapareceu, não se sabe para onde. Não me parece. A distância era de quase 1200 metros. E ele não tem treino nenhum. Como é que conseguia disparar com tanta precisão? Eu acho que foi outra pessoa que nos salvou. Talvez o Shenbei esteja com essa pessoa. Seja quem for, parece que estamos a salvo.
A matilha perdeu novamente o seu lobo alfa. Calculo que não voltem a atacar. Coitado do Xiaolong. Teve uma morte horrível. Quando conseguirmos sair daqui, temos de ajustar contas com o Shenbei. As pessoas dentro da gruta respiraram de alívio. E voltaram a culpar-te. Ignorando a forma como te perseguiram. O silêncio voltou ao vale. O sol da tarde tornou-se ainda mais abrasador. Sem a contenção e a liderança do lobo alfa, a matilha de lobos pútridos deixou de ser um exército disciplinado. E transformou-se em bestas que agem apenas por instinto. Quando faltava apenas uma hora para o anoitecer, perderam a sua última réstia de paciência. Começaram a abandonar o vale em pequenos grupos. Até que, por fim, depois de todos os lobos pútridos do vale se terem dispersado, as pessoas na gruta saíram, espreitando com cautela. E na comiada oposta, por entre as rochas dispersas, tu usas a capa com capuz acastanhado de um batedor. Isto faz com que te fundas quase perfeitamente com o que te rodeia. A observar os que saem da gruta, as pessoas dançam e celebram por terem sobrevivido ao ataque. Os teus lábios curvam-se num sorriso sarcástico. Alinhas a mira com as suas cabeças. Vocês estão a celebrar demasiado cedo. Vão pagar com sangue pelas vossas ações. Tu não tens piedade. Este é o meu momento de caça preferido. Agora mesmo, depois de verem a matilha de lobos corrompidos desaparecer por completo, o grupo na gruta, com expressões de entusiasmo e alegria, saiu a correr. Nem o Xiaolong morto, nem tu, que desapareceste, lhes passavam pela cabeça. Os seus olhares estavam todos fixos. Os corpos das dezenas de lobos corrompidos, já sem vida. Ah, malta, desta vez valeu a pena. Há núcleos de cristal por todo o lado. A colheita vai ser boa. Isto é dinheiro. Rápido, abram os crânios dos lobos corrompidos. Deixem-me 5. Quero trocá-los por uma espingarda da nova era. Está na hora de trocar esta antiguidade que tenho nas mãos. Ah, eu vou comprar 2 pares de rodas. Assim, no abrigo, não preciso de alugar uma casa. E aguentar os olhares de desprezo e a exploração do senhorio. Todos tinham uma expressão de ganância no rosto. Puxaram dos punhais, e começaram a recolher os núcleos de cristal dos cérebros dos lobos corrompidos. Este objeto não é apenas moeda de troca, mas também algo que as pessoas com poderes usam para recarregar as suas habilidades, tornando-se gradualmente numa moeda transacionável. Mas o que eles não sabiam é que, do outro lado do vale, por entre as rochas dispersas, tua mira de sniper já pairava sobre as suas cabeças. No teu rosto bonito, um sorriso ligeiramente distorcido. O teu dedo aperta suavemente o gatilho. Um som estrondoso, como uma explosão, rasgou o silêncio do vale num instante. Uma chama intensa jorrou do cano da arma. O homem no vale, que estava a extrair o núcleo de cristal de energia do seu traseiro, teve o rabo rebentado em pedaços. A parte inferior do seu corpo desintegrou-se. E a bala fatal fez estragos dentro do seu corpo, triturando a sua carne e sangue de uma só vez, deixando para trás um buraco aterrador. A ocorrência desta cena deixou os outros instantaneamente apavorados e em pânico. Ataque inimigo. Alguém nos está a alvejar. Merda. Quem é? Será o Shenbei. Tu trocas de carregador. Puxas o ferrolho. Balas mortais são disparadas, uma após a outra. Apesar de os homens no vale estarem a correr, na tua vida passada foste um soldado de elite das forças especiais. Nem se fala de alvos móveis. Até já abateste inúmeros alvos humanos a moverem-se em S. A tua pontaria é extremamente precisa. Pum, pum, pum. Depois de 5 disparos consecutivos, mais 3 corpos caíram no vale. Tu recuas e levantaste. Começas a flanquear, movendo-te em círculo. Trocas de carregador. Restam 3 inimigos escondidos atrás da rocha gigante. Tu semicerras os olhos, como uma chita ágil. Corres agachado. Enquanto flanqueias, começas a melhorar a sniper. Sniper V1, 10/5, barra M95 modificada. Alcance de 900 metros. 5 balas. Bipé destacável em falta. Monopé traseiro ajustável em falta. Mira telescópica em falta. Poder de fogo considerável. Melhorar. Model. Espingarda de Sniper V2. 5/10, barra M95 modificada. Alcance de 1000 metros. 5 balas. Bipé movível em falta. Monopé traseiro ajustável em falta. Mira telescópica em falta. Poder destrutivo considerável. Aumenta o alcance de tiro em 100 metros. Uma ideia ocorre-te. Perguntas-te se, ao continuares a melhorá-la, além de aumentar o alcance do tiro, produzirá outros efeitos. Afinal, este é um mundo de energia. Até existem pessoas com habilidades especiais. Superar as regras da física é perfeitamente compreensível. Em poucos instantes, já deste meia volta, de regresso à posição no cume da montanha de onde abateste o Rei Lobo. Montas a espingarda de sniper. Lanças um olhar ao redor. Deixas escapar um resmungô de desdém. Aqueles 3 inimigos ainda estão encolhidos na mesma posição. Alternadamente, espreitam por entre as rochas da montanha oposta, tentando encontrar a tua posição para contra-atacar. Pum, sem qualquer hesitação, depois de enquadrares a cabeça do inimigo na mira, puxas o gatilho. O som de um tiro ligeiramente abafado ecoa pelo vale. Espingarda de Sniper V2. 6/10. O eco do primeiro tiro ainda ressoava pelo vale, quando um segundo disparo se seguiu. Espingarda de Sniper V2. 7/10. Antes que o som do tiro chegasse aos ouvidos dos 3, um inimigo à esquerda caiu por terra. A bala, de um poder incrível, atravessou diretamente a rocha.
rastando terra e pó, e desfez-lhe metade do peito. Um braço, transformado numa massa de carne e sangue, voou pelo outro lado, caindo no chão. E o segundo tiro rebentou diretamente com a cabeça do inimigo do meio. O homem mais à esquerda tinha os músculos a contrair-se incessantemente. Cada disparo que ouvia era como um golpe no seu coração. Ele virou-se de repente, e só então reparou que, no topo da gruta, estava uma pessoa deitada. O cano preto da arma virava-se lentamente na sua direção. O choque e o pavor ainda se refletiam nas suas pupilas, quando viu nitidamente o rosto da pessoa que os alvejara. Estava completamente estupefacto e perplexo. Nunca, nem em sonhos, lhe passaria pela cabeça que tu, o mais inútil da equipa, não só ainda estavas vivo, como tinhas pegado numa arma e começado uma caçada de vingança. Como era possível? Arrependimento, pavor e ódio indescritíveis rasgavam-lhe a alma como milhões de formigas. Se pudesse voltar atrás, teria certamente impedido Xiaolong de libertar este demónio. Bem, de repente, ouviu um assobio estranho. Era a vibração de alta frequência da bala a aproximar-se, mais rápida do que o som. Um arrependimento profundo e um calafrio agitaram-se violentamente no seu coração. Um rosnando rouco escapou-lhe da garganta. PFFit. A bala atingiu-o com precisão entre as sobrancelhas. Como uma melancia a estilhaçar-se no chão, explodiu numa nuvem de sangue que se espalhou pelo ar. Nesse momento, o teu dedo continuava no gatilho. Levado pela raiva, esvaziaste o resto do carregador. Espingarda de Sniper V2. 10 de 10. Soltas um suspiro de alívio. E sorris levemente. Melhoria. Espingarda de Sniper V3. 0 de 30 Model. Barré M95 modificada. Alcance de 1100 metros. 5 balas. BPA movível em falta. Monopé traseiro ajustável em falta. Mira telescópica em falta. Dano elevado. Tiro em movimento. Precisão mais 20%. Depois de leres a informação, as tuas pupilas contraem-se ligeiramente. Depois desta melhoria, surgiu um atributo completamente novo. Ou seja, em combate em movimento, a precisão recebe um aumento significativo. Que, quando uma pessoa está a correr e quer atingir um alvo, isso é N vezes mais difícil do que disparar às cegas. Ao correr, o corpo oscila violentamente. Nem se fala de uma sniper. Até com uma pistola é impossível manter a precisão. A única arma prática é a espingarda automática, disparando à sorte. Mesmo tu, sendo um soldado das forças especiais, não consegues acertar sempre em combate em movimento. Ou melhor, acertar 3 em 10. É tudo uma questão de sorte. Parece que este meu jeito é bastante útil. Guardas a sniper, colocando-a atravessada nas costas. Pões o capuz, escondendo o rosto na sombra, e caminhas em direção ao vale. Pouco depois, a irmã gato discute o diagnóstico do drama a vapor. No teu campo de visão, tudo se enche de membros e carcaças de lobos e humanos em decomposição. O cheiro a sangue das duas criaturas diferentes mistura-se, torturando as tuas narinas. Depois de te habituares por um momento, começas a limpar o campo de batalha. Nas memórias do dono original, as bestas das terras áridas produzem núcleos de cristal. São uma moeda importante neste mundo. E também algo que os utilizadores de poderes têm sempre à mão. Com este pensamento, apanhas a adaga do chão, e começas a recolher os núcleos de cristal. Alguns núcleos de cristal já tinham sido arrancados pelos inimigos. Basta apanhá-los. Pegas num deles, e levanta-lo para o observar. A noite já caiu. No céu noturno, a lua brilha solitária. A sua luz prateada espalha-se, proporcionando bastante visibilidade. O núcleo de cristal é do tamanho da unha de um dedo. Tem a forma de um losango, e emite um brilho azul celeste. No seu interior, há um branco leitoso, com linhas semelhantes a leite a fluir lentamente. Infelizmente, segundo as memórias do dono original, este corpo não tem as condições para despertar qualquer poder especial. Só pode ser usado como moeda. Soltas um longo suspiro. No entanto, tu não achas que, neste mundo estranho, não conseguirias sobreviver sem poderes especiais. Afinal, até estas pessoas normais que tu mataste conseguiam safar-se. E tu ainda tens uma vantagem com potencial infinito. O futuro parece promissor. Levas cerca de 1 hora. Recolhes todos os núcleos de cristal. 37 no total. Quanto ao seu valor exato, bem, falta uma parte das memórias do dono original. Por isso só conseguirás avaliá-lo quando encontrares um abrigo. De seguida, revistas os corpos dos inimigos. Para além de munições de espingarda, encontras apenas uma garrafa de água e bolachas secas. E ainda meia ponta de um cigarro. Parece que a situação era mesmo desesperada. Para terem de tentar uma fuga. Dás um sorriso. Sentas-te no chão com as pernas cruzadas. E mastigas em pequenas dentadas. Depois de repores as energias, acendeste o cigarro, e deste uma passa funda. Passaram uns bons 3 ou 4 minutos. Só então deitaste fora o fumo tênue. Nota-se logo à primeira vista. Ele sabe muito bem como apreciar o tabaco. Deste as últimas passas no cigarro. Esmagaste a beata com força na terra. Cortaste 15 quilos de carne de lobo. Levantaste-te e olhaste para este. Banhado pelo luar prateado, continuaste a viagem pela noite dentro. A julgar pelas memórias do hospedeiro original, o abrigo 36 fica para este. Apesar de o abrigo estar em movimento, normalmente não se afasta muito. Desde que não desvie muito o seu percurso, vais dar com ele, tanto de noite como de dia, ao mover-se pelos ermos.
Só é preciso ter cuidado com as bestas ferozes e as crias malignas. Claro, incluindo as pessoas. Com as bestas ferozes, ainda dá para lutar. Mas com as crias malignas, só há uma saída. Ou foges, ou morres. O teu passo mantém-se sempre constante. Enquanto te diriges para este. Depois do amanhecer, no teu campo de visão. Na terra desolada, ao longe. Aparece uma forma com 5 km de comprimento. Cerca de 300 metros de largura. Uma criatura gigante com mais de 10 metros de altura. Parece algo em constante contorção. Este é o abrigo 36. Este tipo de criatura gigante é chamado de titã pelos humanos. Obviamente, comparado com os titãs que tu conheces. Seja na sua aparência ou na sua essência. Não tem absolutamente nada a ver. Talvez este mundo tenha uma ideia errada da palavra titã. No entanto, é uma criatura inofensiva para pessoas e animais. Um abrigo natural que se move lentamente pelos ermos. Esta criatura tornou-se um santuário. Devido à sua característica mais importante. Nenhuma criatura maligna se consegue aproximar. Um raio de 500 metros à sua volta. Os humanos não sabem porque possuem esta característica. Mas isso não é importante. O simples facto de as criaturas malignas não se conseguirem aproximar. É a esperança para a sobrevivência da humanidade. Santuários como este. Sabe-se que existem atualmente 56. Dispersos pelo ermo. E os humanos seguem os titãs para sobreviver. Migrando constantemente. Para onde quer que o titã vá. Os humanos seguem-no. E dentro do santuário, também há uma divisão de classes. As pessoas com poder e influência vivem, naturalmente, nas costas do titã. Onde foram construídas inúmeras habitações e todo o tipo de instalações. Mas para alguém de baixo estatuto como tu, Fu, não tens o direito de subir para o santuário. Só podes seguir atrás do titã. Apressas o passo, e começas a tentar alcançar o santuário. Em breve, o teu campo de visão fica bloqueado pelo corpo maciço do titã. Num raio de vários quilómetros, surge uma cena muito peculiar. Densamente compactadas, inúmeras cordas ligam-se, por um lado, à carapaça do titã. E, por outro, a incontáveis casas com rodas. Estas casas, atrás do titã, estendem-se a perder de vista, ao longo de quase 5 km. Fácil de imaginar que, quando as criaturas malignas chegarem, uma área de 5 km não será, de todo, segura. Estas casas terão, inevitavelmente, de ser reajustadas, comprimindo-se e amontoando-se num raio de 500 metros. Isto levará, inevitavelmente, a alguns atritos e disputas. O único lugar verdadeiramente seguro é o santuário nas costas do titã. Mas o santuário não é um lugar onde qualquer um pode entrar e ficar. Depois de entrares na zona das casas, passos lentos, a explorar, pouco a pouco, este mundo maravilhoso. O som de imensos rodados. E o esmagar dos corpos enormes dos titãs. O som das pedras no chão, tudo misturado. Formando um barulho indescritível. Estas casas eram de tamanhos variados. Algumas eram residências, outras eram bares. E também lojas que vendiam todo o tipo de artigos. Normalmente, quanto mais rodas tivessem, maior era a casa. É por isso que, naquela altura no vale, a maior ambição daquele inimigo era comprar 2 pares de rodas. Isso sim, era um verdadeiro lar. Dás umas voltas, e chegas a uma loja. A placa por cima é muito simples. Tem apenas o desenho de uma gota de água. Uma loja que vende água. Sobes a escada, e empurras a porta da loja. Bem-vindo. Um dono careca está sentado atrás do balcão. Atrás dele, há um enorme tanque de água. O tanque é feito de uma liga de aço super resistente. Nem as balas o conseguem perfurar. Tem ainda vários varões de aço soldados como proteção. Tiras do bolso o núcleo de cristal. E entregas-lhe a garrafa de água. Encha-me esta garrafa. O dono pega na garrafa, sorrindo. Com certeza. Ah, já agora. O dono vira-se, e diz, a água aumentou de preço. Agora custa 5 núcleos de cristal. Este preço, é um bocado absurdo. A garrafa de água que tens na mão não é grande. É uma garrafa de água mineral normal de 500 ml. Só uma garrafa de água custa 5 núcleos de cristal. Que preços? Como é que os humanos sobrevivem neste mundo? Tu sabes, claro, que a água não se arranja facilmente, Neste mundo, 500. Tanto as águas subterrâneas como as de superfície estão quase todas poluídas. E para os humanos obterem água, têm de depender dos titãs. Estas criaturas gigantes param frequentemente o seu movimento ondulante. E abrem a sua boca enorme, tendendo um tubo de carne oco e rotativo. Para perfurar o subsolo, extraem a água subterrânea, e, através de órgãos filtradores internos especiais, filtram a água poluída até ficar limpa, armazenando-a na sua bolsa gástrica. Isto garante a fonte de água necessária à sua própria sobrevivência. Os humanos, por sua vez, abrem um canal no corpo do titã, diretamente até ao estômago, para extrair a água limpa para beber. Apesar de ser bastante trabalhoso, felizmente, a fonte de água ainda é suficiente para o refúgio 36. E para o consumo de todos os seus habitantes. Nesse momento, o dono da loja explicou. O titã não para recolher água há quase 2 meses. O que é raro é caro. Naturalmente, o preço da água disparou. O dono colocou uma garrafa de água limpa no balcão. Agradeço a preferência. Tu encolheste os ombros. Entregaste 5 núcleos de cristal. Saíste da loja de água. Guardaste a garrafa de água com muito cuidado. Seguindo as memórias do dono anterior. Atravessaste o caminho por entre as casas móveis.
até chegares a um prédio de apartamentos. O prédio não era alto. Tinha apenas 3 andares. Um pequeno quarto num canto do terceiro andar era a tua casa. Já voltaste. O senhorio era um homem de meia idade, oleoso. Tinha um corpo gordo e inchado. Estava a roer o osso de uma qualquer besta feroz desconhecida. Os seus dentes amarelados rasgavam a carne ensanguentada e mal cozida. Como correu a apanha desta vez? Mantiveste o rosto calmo. Foi um fracasso total. Este mundo de merda é mesmo assim. O senhorio limpa as mãos. Continua a falar. Ainda ontem estavam a beber e a divertir-se. E hoje já bateram a bota. Tu acenas com a cabeça. E viras-te para subir as escadas. A cabeça enorme do senhorio aparece. Por que é que te estás a fazer de desentendido? Tu paras. Viras-te lentamente para trás. E perguntas, sem perceber. O quê? Está na hora de pagar a renda. Só então é que te lembras. Desta vez, o dono original foi aventurar-se para caçar bestas ferozes. Para obter núcleos de cristal-fonte para pagar a renda. Contas 20 núcleos de cristal-fonte. E entregas ao senhorio. O senhorio abre um sorriso de orelha a orelha. Ele acena com a mão. A colheita não foi nada má. Até pensei que terias de sair mais algumas vezes para juntares o dinheiro da renda. Sobe lá, dás um leve sorriso de canto. E continuas a subir as escadas. A julgar pelas memórias do dono original. O senhorio era um dotado. E teve os seus tempos de glória. Mais tarde, durante um combate com uma besta feroz, foi atingido pelo miasma do castigo divino, que fez com que os seus poderes fossem selados, reduzindo-o a uma pessoa comum. Felizmente, tinha ganho muitos núcleos de cristal-fonte, comprou 4 pares de rodas, e construiu um prédio de apartamentos de 3 andares, tornando-se senhorio, e até que não leva uma vida má. Quanto ao chamado miasma do castigo divino, é um tipo de gás sem qualquer padrão, que pode aparecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Assim que um dotado entra em contacto com este gás, por mais poderoso que seja, os seus poderes são imediatamente selados. É impossível reverter o processo. Torna-se inevitavelmente numa pessoa comum. Os humanos deste mundo acreditam que, para aqueles com poderes que espiam a energia universal, isto é um castigo de Deus. E por isso chamam-lhe o miasma da punição divina. Tu empurras a porta da tua casa. O espaço interior não é grande. Uma cama ocupa quase 80% do espaço. O quarto está relativamente limpo. Só a roupa de cama é que está um pouco encardida. Preta e lustrosa de sujidade. Os recursos hídricos neste mundo são difíceis de obter, especialmente a água potável. Mesmo os mais abastados das classes altas raramente se dão ao luxo de tomar banho com água pura. Geralmente, usam a purificação de fontes de água secundárias, filtradas por equipamentos. Este tipo de água contém um certo nível de radiação. Depois do banho, o corpo fica com uma estranha sensação de dormência e formigueiro. Apesar de passar-se aguentares um pouco, não é nada tão confortável como um banho a sério. É mais como tomar banho debaixo de uma corrente de água eletrificada. Por isso, a maioria dos humanos raramente toma banho. Os corpos estão, naturalmente, imundos. Tu, no quarto, abres as poucas gavetas que existem. Contém apenas alguns objetos sem valor. Mas dentro de um saco está escondida uma fotografia. A frente da fotografia mostra um menino e uma menina. Não parecem ter muita idade. Talvez uns 5 anos. No verso, está escrito um trecho com uma caligrafia elegante. Parece ser a letra de uma senhora. Nova Era, ano 67. A minha irmã, Shaina, seguiu-me para o abrigo número 7, a Rainha Escarlate. A próprio punho. Irmã, a Rainha Escarlate. Ficas perplexo. Esta parte da memória não foi herdada de todo. Se não tivesses remexido na gaveta, nem sequer sabia que tal coisa existia. Este nome, Imperatriz Escarlate, parece mesmo poderoso. Franzes os lábios. Por agora, deixas essa história do passado de lado. Com as tuas capacidades atuais, também não tens como encontrar onde fica o abrigo número 7. De seguida, pegas no despertador que está em cima da mesa. Inclinas a cabeça para o lado. Os teus olhos iluminam-se. Despertador V1, 0 de 5. Peças internas danificadas. Hora imprecisa. Alarme variado. Incapaz de marcar as horas. As tuas mãos movem-se num ápice. Rapidamente, desmontas o despertador em centenas de peças pequenas. E depois voltas a montá-lo. Despertador V1, 100 de 5. Melhorar. Despertador V5, 0 de 100. Despertador em perfeito estado. Marca a hora com precisão. Som do alarme nítido. Qualidade excelente. Quase impossível de danificar por força externa. Se forem inseridos 10 núcleos de fonte de cristal, pode ser usado como detonador. Bomba relógio. Ficas espantado por um instante. Nunca imaginarias que um pequeno despertador, depois de uma melhoria, se transformasse num detonador. Afinal, os núcleos de fonte de cristal são, na sua essência, um tipo de energia apenas absorvida por pessoas com poderes especiais. Mas agora, através da ação do despertador, é possível detonar essa energia. Surpresa! Seguras o despertador com as 2 mãos e sorris de orelha a orelha. Pensavas que apenas as armas de fogo podiam ser melhoradas, Model? Visto assim, parece que os objetos mecânicos de toda a gente podem ser melhorados. Se aparecesse um Gundam ou uma armadura de combate qualquer. Nem quero pensar nisso. De repente, tens uma ideia. O local onde estás, no nível inferior, não tem as condições para produzir maquinaria. Mas no nível superior, ou seja, nas costas do Titã, a
Ainda há um local para o fabrico de armas e maquinaria. Depois de descansares um bocado, não consegues mesmo conter-te. Queres ir tentar a tua sorte. Ver se consegues construir um mecha. Aumentaria o teu poder de combate. Isto está diretamente relacionado com a tua habilidade especial. Sais, segues pelas tábuas de madeira amovíveis que ficam entre as casas. E continuas em frente. Pelo caminho, ainda compras uma bolacha de terra. É um alimento feito de uma mistura de terra fina e farinha. O sabor da natureza. Tem uma textura arenosa. É um bocado como mastigar casca de árvore velha. Mas este é o principal alimento dos humanos comuns. Vais-te habituando lentamente a esta comida de sabor duvidoso. Em pouco tempo, chegas em frente às escadas. Este é o único acesso para as costas do Titã. Há duas formas de subir. Uma é subir a pé. A outra é de elevador. O elevador é geralmente usado para transportar mantimentos. A energia vem de um mutante com poderes elétricos. Vês que ele está a segurar nos cabos elétricos com as duas mãos. Das suas palmas saem faíscas elétricas. O seu rosto está vermelho de esforço, a controlar a corrente elétrica. O motor gira lentamente, fazendo o elevador subir. Depois de passares por uma inspeção do guarda, e de entregares 5 kg de tiras de carne de lobo podre, é que te deixam passar. Custa-te um bocado. O principal problema foi não teres prestado atenção aos pormenores. Devias ter cortado a carne de lobo podre em pedaços mais pequenos. Talvez entregar meio quilo tivesse sido suficiente. Claro, o abrigo superior permite a entrada e saída dos residentes deste abrigo, desde que saiam antes do pôr do sol. Os guardas só usam o cargo que têm, para ganhar algum por fora. Subiste até ao topo. A vista que encontraste foi impressionante. Se ignorarmos o ambiente atual de êxodo em massa e as espécies malignas, a paisagem nas costas desta criatura gigante não é em nada diferente de uma pequena cidade. Um complexo de fábricas contínuo. Produz desde enlatados, cimento e aço, a uma série de armas e equipamentos. Na outra extremidade, há uma pequena central elétrica a fornecer energia. Claro que a escala de produção aqui não se pode comparar com a dos tempos antigos. Pelo que nem se pode falar em economia de escala. Mas em tempos conturbados, tem mesmo de ser assim. Na rua, há lojas ainda mais luxuosas, estradas bem pavimentadas, casas alinhadas, e até bastante vegetação, com flores e plantas de ambos os lados da estrada. Mais ao longe, há enormes extensões de campos agrícolas e turbinas elétricas a libertar vapor. Mesmo no fim do mundo, as pessoas com poder e influência continuam a viver muito bem. Quase não foram afetadas. Não consegues evitar um suspiro. Depois de andares um pouco pela rua, encontras uma pequena fábrica de aspecto moderno. É aqui que os humanos usam a tecnologia como meio para purificar a água contaminada. E que, por acaso, também serve de balneário. Olhas para baixo e sentes o cheiro nauseabundo do teu corpo. Se queres encontrar trabalho, tens de estar apresentável. Sem qualquer hesitação, decides ir primeiro tomar um banho. Mesmo que a sensação seja entorpecente, é sempre melhor do que um cheiro de matar. Ao entrar no pátio, ouve-se o barulho estrondoso de maquinaria. E também o som da água a correr. Ao mesmo tempo, há muitos superpoderosos a entrar e a sair. Claramente, também vieram para tomar banho. Estas pessoas, obviamente, preocupam-se mais com a aparência e a imagem. Uma vida muito superior à das classes mais baixas, que ainda lutam para sobreviver. Ao entrar no edifício, vê-se a saída de água do equipamento a dividir-se em 3 canos. Um deles segue para o exterior, para abastecer outras habitações. É usado para lavar o chão, limpar o pó das ruas, e regar árvores e plantações. Outro vai para a central a vapor Soi, ali perto. E o último vai dar a várias cabines individuais. Ou seja, as cabines de banho. Quanto custa um banho? Perguntas, debruçado sobre o balcão. Um funcionário nem levanta a cabeça. Mantém o olhar fixo, a folhear um romance. É super poderoso. Mostra a sua licença, por favor. A licença é o documento de identificação dos superpoderosos. A terra desolada. Há muitos abrigos espalhados. Cada um destes abrigos emite licenças para os seus próprios superpoderosos. Embora o estilo e o padrão das licenças variem, os abrigos reconhecem-nas entre si e concedem certas facilidades. Para superpoderosos, o banho custa 3 núcleos de cristal. Independentemente do abrigo, todos têm direito a este preço. Se não for superpoderoso, são 5 núcleos de cristal. Ficas de queixo caído. Uma garrafa de água potável. Antes do aumento, custava apenas 3 núcleos. E pensar que um banho custa 5. O funcionário levanta a cabeça. Olha para a tua cara de espanto. E percebe logo que és um novato. Achaste muito caro, Soi. O funcionário explica rapidamente. De onde é que pensas que vem a nossa água, Soi? Enquanto o Titã não parar, a estação de tratamento não consegue extrair água da superfície. Soltas um ó. Então, afinal, os recursos hídricos estão escassos. Antes de o Titã parar de se mover, a fonte de água é, de facto, um grande problema. Tu cerras os dentes. Entregas 5 núcleos de cristal de energia. Cabine número 7. Só tens 2 minutos, está bem. Após o aviso do funcionário, tu quase cais ao chão. Porra, apenas 2 minutos para tomar banho. Que roubalheira do caralho. Corres apressadamente para a cabine de duche número 7. Despes-te rapidamente, ligas o chuveiro e começas a esfregar-te. O jato forte de água percorre o teu corpo. A tua pele parece levar um choque.
Ficas dormente e a formigar. Use-te com extrema rapidez. Esfregas o corpo todo. Uma grande quantidade de água escura é lavada. O tempo do duche também não pode ser muito longo. Embora a água do duche seja tratada, o nível de radiação foi bastante reduzido, mas ainda está longe de ser potável. Uma exposição prolongada causaria danos irreversíveis ao corpo. Apesar das várias limitações e do custo elevado, poder tomar um banho continua a ser o benefício de que os residentes do abrigo mais se orgulham. O fluxo de água do chuveiro diminui rapidamente, e, por fim, a última gota de água cai, como que a contragosto, na pele do seu ombro, lisa como jade. Salpica uma pequena flor de água, correndo depois pela curva suave da sua pele. Por isso, quando o duche termina, ele enxuga o corpo rapidamente, sentindo-se muito mais leve. Soltas um longo suspiro. Já parece gente. Penteias o cabelo em frente ao espelho partido. Vestes a roupa e sais. Mas, ao passares pelo balcão, o funcionário olha para o teu rosto renovado. As sobrancelhas compridas, firmes e ligeiramente arqueadas. Os olhos brilhantes. As linhas que delineiam o contorno dos olhos. Juntos, formam um quadro quase perfeito. De repente, ele sente a garganta a ficar seca. Apesar de, pela constituição, esta pessoa dever ser um homem. Mas, nesta era em que apenas se tenta sobreviver, desejo há muito que perdeu as suas amarras. O sexo e a violência tornaram-se há muito o instinto da maioria das pessoas. Homens, mulheres, adultos, crianças, humanos e não humanos, aos olhos daqueles que anseiam por excitação e pelo clímax. Todas as fronteiras se esbatem rapidamente. O funcionário chama por ti. Tu paras, voltas-te e perguntas: há mais alguma coisa? Eu só queria avisar-te de uma coisa. O funcionário sorri, arreganhando os dentes. Às vezes, a sujidade também é uma camuflagem. Espero que percebas. De início, não compreendes de todo o que o funcionário quer dizer. Mas ao vê-lo desenhar círculos no rosto com o dedo, percebes imediatamente. Obrigado. Voltas para a rua, e pões o capuz. Nesse preciso momento, sentes uma vibração violenta debaixo dos teus pés. Como se fosse um pequeno terremoto. O abalo desaparece rapidamente. Logo a seguir, muitas pessoas começam a festejar no meio da rua. O Titã parou. Graças aos céus, a água potável vai ficar mais barata. Depressa, desce. Vê se há minas por perto. Seja de carvão ou de ferro. Dá para fazer dinheiro com elas. Que raio! A água à superfície está a mais de 1000 metros. Desce e contrata gente para ir buscar água. Vamos abater umas árvores. Seja para rachar lenha, seja para fazer tábuas. É para guardar para o inverno. Titã, que se movia sem parar. Depois de se arrastar durante 2 longos meses, finalmente parou. Esta é também a altura em que todo o abrigo, do mais alto ao mais baixo, está mais ocupado do que nunca. Há muito trabalho para fazer. Recolher todo o tipo de materiais no local. É até uma oportunidade rara para reparar as rodas das casas. As pessoas dos estratos inferiores, especialmente os proprietários das casas, primeira coisa que fazem é soltar as cordas de reboque, para empurrar as suas casas, para um raio de 500 metros à volta do Titã, para evitar ataques surpresa das criaturas malignas. No meio da confusão, é claro que não faltam os vários proprietários das casas com rodas a lutar por um lugar e a insultarem-se. Até acontecem lutas com frequência. Normalmente, o grande general que comanda o abrigo envia as suas equipas do tribunal para manter a ordem. Nesta altura, podes descer do Titã, encontrar um empregador qualquer, arranjar um biscate pago. Mas o teu objetivo não é fazer biscates. É encomendar um mecha. Pouco depois, chegas a uma oficina privada. Aqui modificam-se armas de fogo, SK. Olhando em volta, vês armas de fogo de todos os modelos, espalhadas pelo chão, como se fossem lixo, Ken. O dono até usa uma 98K como atiçador. Grandes pedaços de carne em espetos. Grelhar sobre uma fogueira. Que tipo de arma queres comprar? Vê à vontade. Escolha à vontade. É a preço de sucata. Depois de o dono te ver, trata-te como um adulto e começa a apresentar as armas. Tu olhas em redor. Tens revólveres. Sabia que gostavas de antiguidades. O dono dá uma palmada na coxa. Vieste ao sítio certo. Se fosses a outros abrigos, não era garantido que encontrasses um revólver. Mas eu, por acaso, tenho aqui um. O teu conhecimento sobre as armas deste mundo acaba de subir mais um degrau. Sem exagero, as armas desta oficina privada, se fossem levadas para a terra, davam para formar um bando de rufias armados num pequeno país africano. Mas, neste mundo, estas armas não passam de velharias. São as armas usadas pela gente pobre e comum. Neste momento, tens uma pistola e uma espingarda de precisão. A espingarda de precisão ainda serve bem. E o seu nível está a aumentar lentamente. Podes continuar a usá-la. Mas a pistola deixa muito a desejar. Um revólver, por outro lado, é muito mais potente. É exatamente o que precisas para a substituir. O dono remexe numa pilha de armas durante um bom bocado. E saca de lá um revólver M500. O dono atira-te de qualquer maneira. Tu apanhas a arma e dás uma olhada. Está coberto de manchas de ferrugem. Não teve manutenção nenhuma. O gatilho está duro. Parece que vai encravar a qualquer momento. Revólver M500V1. 05. Munições, nenhuma. Movimento do gatilho anormal. Eixo do tambor ligeiramente preso.
Linguete pouco responsiva. Estrias intactas. Grande poder de fogo. Várias avarias. Uso não recomendado. O canto da tua boca contrai-se. Este revólver, na terra, teria o dobro do poder de fogo de uma Desert Eagle. Um só tiro abateria um grande rinoceronte. Mas ao vê-lo agora, é só um monte de sucata. Mas tu não te importas. Tu tens uma carta na manga. Ultrapassas as leis da física. Subir de nível há de repará-lo. E as balas? Perguntas tu. O dono fica surpreendido por um momento. Não era para coleção, para usar em combate. Bem, o dono coça a cabeça. O tipo de munição desta pistola é um bocado especial. Como é que se chama? Deixa-me pensar. Dizes tu de imediato. Balas 500 SW Magnum. É mesmo isso. Porra, que nome complicado. Resmunga o dono. Não tenho nenhuma dessas balas já feitas. Se precisares, posso fabricá-las para ti na hora. O dono apontou para o torno e a linha de produção na sala dos fundos. Disse ele, orgulhoso, sem falsa modéstia. Todas as balas do abrigo 36. Sou eu que as fabrico. Claro, não sei trabalhar com as armas novas que os superdotados usam. Armas novas? Perguntas tu. O dono riu-se. São aquelas que podem usar núcleos de cristal como fonte de energia. Armas que disparam rajadas de energia. A tua expressão mantém-se calma. Mas, por dentro, uma onda de choque agitava-se sem parar. Até os utilizadores de habilidades usam armas de fogo como equipamento padrão. Além disso, eram armas de fogo para além da minha compreensão. Tenho de as ver com os meus próprios olhos, se tiver oportunidade. Quanto custa? Perguntas, enquanto manuseias o revólver. O dono, por sua vez, é bastante direto. Esta velharia, até te posso dar. Mas tens de encomendar, no mínimo, 300 balas. O custo é de 50 núcleos de cristal. Rebuscas nos bolsos. Só te restam 6 núcleos de cristal. Depois, pousas os 10 quilos de carne de lobo pútrido que trazes contigo. De momento, não tenho tanto. Isto pode contar como parte do sinal. O dono coça o queixo. Mostra-me a tua licença de residência. Tiras a licença de residência do dono original. O dono examina com atenção por um instante. Anota a informação. Um residente antigo. Ele reflete por mais um momento. E diz, 10 quilos de carne de lobo pútrido. Só te posso dar 4 núcleos de cristal por isto. Posso fabricar-te as 300 balas. Mas terás de me pagar 80 núcleos de cristal. Não penses que sou ganancioso. Já estou a ser bastante caridoso. Para ser franco, se amanhã morreres no ermo, achas que te vou perseguir até ao inferno para cobrar os núcleos de cristal? Juros. Na verdade, os juros são muito altos. Mas a preocupação do dono não é descabida. Uma pessoa morre, e as dívidas desaparecem com ela. Normalmente, são 50 núcleos de cristal por 300 balas. O que dá um núcleo de cristal por cada 6 balas. No ermo, para enfrentar as bestas ferozes. Com sorte, matas uma besta com menos de 3 tiros. Podes obter um núcleo de cristal. No geral, os ganhos são muito bons. Tu acenas com a cabeça. Pode ser, depois de chegarem a acordo. Escreveste uma nota promissória. O dono procurou pelos projetos das balas. E foi para a oficina. Vem buscar daqui a 1 hora. Enquanto isso, tu sentas-te no chão. Desmontas o revólver. E depois voltas a montá-lo. Revólver V1. 55. Parece que percebeste o padrão. Sempre que arranjas uma arma nova, dependendo do número de peças desmontáveis, consegues quase sempre subir um nível. Exceto o despertador. Subir de nível. Revólver V2. 0 de 10. Sem munições. O eixo do tambor prende ligeiramente. A lingueta não responde bem. Estreamento do cano intacto S. Grande poder de fogo S. Pode ser usado. Cuidado com o encravamento. Durante o disparo contínuo, observa o estado da lingueta. Concluído D. Anomalia do gatilho desapareceu D. De inutilizável a utilizável. Este é o efeito da melhoria. Que fixe. Seguras o revólver pesado. Encontras uma lixa. E começas a lixar continuamente. A polir. A lubrificar. Rapidamente D. Um revólver quase como novo aparece à tua frente. A aparência desta pistola também é bastante distinta. É cinzento escuro. Parece algo de um filme de ficção científica. Dá a sensação de ser uma daquelas pequenas pistolas que os extraterrestres usam. Nesse momento, também encontras em cima da mesa uma bala com um padrão gravado. Curioso, perguntas ao dono. O que é que isto significa? O mestre respondeu prontamente. É uma coisa inventada por um utilizador de habilidades do lado místico. Dizem que aumenta o poder da bala. De qualquer forma, eu não acredito nisso. Qual é a diferença entre isto e benzer uma pistola? Tu dizes sem pensar muito no assunto. Metes a bala no bolso. Para a estudares com calma mais tarde. Aproveitando o tempo livre enquanto as balas estão a ser processadas. Continuas a caminhar pelo interior do abrigo. Pouco depois, chegas a uma área com uma placa com uma engrenagem. Lá dentro, há muitos utilizadores de habilidades a trabalhar. Quando entras, vês as pessoas lá dentro a transformar continuamente pedaços de minério de ferro diretamente em metal. Logo a seguir, outras pessoas transformam o metal em objetos de várias formas. Havia peças de armas de fogo. E também todo o tipo de coisas irreconhecíveis. Os teus olhos brilham ao ver aquilo. É para isto que servem os utilizadores de habilidades. Esta é a forma mais racional de aproveitar a capacidade de produção. Quem procuras? Um homem mais velho, dentro do pátio, olha para ti com desconfiança por cima da vedação.
Tu dizes sem rodeios. Quero encomendar uma peça de equipamento. Uma Pro. O homem mais velho sorri. Chamo-me Shenancy. Sou o supervisor daqui. Entra e falamos. Apertas-lhe a mão. E segue Shenancy para dentro do escritório. Então, diz lá, o que é que queres encomendar? Tens algum requisito? A personalidade de Shenancy era direta e despachada. Model. Nunca segue o guião. Pensaste um pouco no que ias dizer. Qual a melhor forma de o dizer? Depois de um momento de reflexão, disseste, queria encomendar um mecha portátil. Não sei se é possível fazê-lo. Portátil, um mecha, ainda por cima. Shenancy ficou perplexo por um momento. De alguma forma, teve a sensação de que era como tentar transformar um elefante. O tamanho de um ursinho de peluche. Não estás a gozar comigo, pois não? Shenancy apoiou o queixo na mão e pensou um pouco. Não se irritou imediatamente. Em vez disso, perguntou com paciência. De que forma é que querias que fosse portátil? Explica-me os teus requisitos. Se for possível, gostava que, quando arrumado, fosse uma caixa. Que se possa transportar à mão. Quando precisasse de o usar, bastasse carregar num botão. Para ele se expandir e tornar-se um mecha justo ao corpo. Shenancy ficou pasmado. Olhou para ti, surpreendido. Desculpe, quanto custa um mecha portátil desses? Pode vender-me um. Shenancy continuou. Meu rapaz, em que tempos é que estamos? Surgem super-humanos a toda a hora. Para que servem esses mechas enormes? Só o problema da fonte de energia já os torna insustentáveis. Isto não é uma fábrica de tecnologia futurista. Vieste ao sítio errado. Um super-humano que estava a transformar minério em metal, disse com um sorriso trocista. Não conseguiu conter uma gargalhada. Tu não ficaste nada embaraçado. Ele estava apenas a testar as capacidades daquelas pessoas. Queria ver se havia alguém com um poder especial. Ponto que conseguisse criar um item tão mágico. Ao ver que eles não conseguiam fazer o que ele queria, ele decidiu baixar os seus requisitos. Nesse caso, vou pôr as coisas de outra maneira, model. Que tal uma armadura de combate corporal? Os teus requisitos são mais exigentes do que os de um mecha. Shenancy quase deu um salto. Apertas os lábios. Então que tipo de armadura é que consegue fazer? O meu requisito é que seja o mais simplificada possível. A prioridade é a portabilidade. Seu pedido é obviamente contraditório. Uma armadura de combate corporal. Como é que pode ser simplificada? Envolve uma grande quantidade de componentes e módulos, incluindo o exoesqueleto e o revestimento da armadura, módulos de energia e por aí adiante. A sua estrutura é, por isso, extremamente precisa e complexa. Shenancy, no entanto, coçou o queixo. Pensou por um momento e disse: na verdade, nós, neste Instituto de Investigação, já tentámos mesmo desenhar uma armadura de combate. Embora existam pessoas com habilidades especiais, também há muitas pessoas comuns. Se as conseguíssemos equipar, seriam também uma força de combate a não subestimar. Além disso, através dos materiais de moldagem especiais das pessoas com habilidades, e adicionando os núcleos de cristal de energia, em teoria, é perfeitamente possível desenhar uma armadura de combate corporal. Ao ouvires a expressão em teoria, percebes logo que a coisa correu mal. Eles talvez tenham tentado, mas de certeza que desistiram a meio do caminho. Perguntas, de forma exploratória. Então, que percentagem da vossa armadura ideal conseguiram alcançar? O chefe de equipa Shen ponderou por um momento, passando os dedos levemente pelo queixo, e disse: deixemos de lado até onde a investigação chegou por agora. A questão é, tu queres uma ou não? Naturalmente, acenas que sim com a cabeça. Se eu não a quisesse, para que estar a perder tempo? Dê-me 1 milhão de núcleos de cristal de energia, e eu posso fornecer-lhe uma sem qualquer limite de custos. Uma armadura sem qualquer limite de mão de obra. A sério, essa piada não tem piada nenhuma. Tosses. O líder de equipa Shen é mesmo bem-humorado. Shenancy encolhe os ombros. Ri-se. Se eu tivesse tanto dinheiro, comprava logo um caça. Pois é, com tanto dinheiro, dava para comprar 10 caças. O líder de equipa Shen dá um sorriso amargo. E continua a falar. A armadura motorizada é um projeto que investigamos há muito tempo. Desde a grande alteração mundial. Com o aparecimento de novos materiais e novas fontes de energia, o nosso progresso na investigação avançou imenso. Mas ainda estamos um pouco longe de conseguir a armadura motorizada. Falta que passo? Perguntas, curioso. Falta. Um técnico ali perto tosse apressadamente. Que o quê? Eu sei o que posso e o que não posso dizer. Vai, mas é fazer o teu trabalho. O líder de equipa Shen lança um olhar fuzilante ao técnico. Depois, diz-te, o problema é a potência. A nossa armadura motorizada tem dificuldade em suportar movimentos a alta velocidade. Ou seja, é difícil fazer com que a armadura pesada corra como uma pessoa. A não ser que usemos núcleos de fonte cristalina como fonte de energia, sem olhar a custos. Mas o consumo também é gigantesco. Simplesmente não compensa. Uma ideia ocorre-te. A armadura que desenvolveram. Quanto pesa? Ah, e já agora. Qual é o tamanho? 1 tonelada. 2,5 metros de altura. É humanoide, diz o líder de equipa Shen. Para garantir a sua resistência ao impacto, já usamos os materiais mais leves possíveis. Este já é o peso mínimo que conseguimos, model. Ao ouvir isto, os seus olhos iluminaram-se. Então, se usar materiais comuns, é possível reduzir ainda mais o peso. O chefe Shen disse com um olhar estranho. Se não precisar de defesa, podemos, de facto, remover muitos módulos. Até os materiais podem ser dos mais baratos.
Mas, para ser sincero, seria um desperdício de dinheiro comprá-la. Uma armadura desta qualidade é só para as aparências. Como a qualidade dos materiais é muito má, desgasta-se facilmente. Nem sequer precisa de ser atacada por inimigos. Pode avariar-se em 3 tempos. Você pensou um pouco e perguntou: este tipo de armadura motorizada, o que é que consegue fazer? E qual é o preço? Chefe Shen, o senhor adivinhou. Eu só quero ter a sensação de usar uma armadura motorizada. Realizar um desejo de infância. Quanto a ter capacidade de combate, isso é indiferente. Mesmo tendo dinheiro, não se deve desperdiçá-lo assim. O chefe Shen ficou sem palavras. No entanto, acabou por dizer: consegue pô-lo a correr. Este tipo de armadura motorizada pesa cerca de 100 kg. Mas limita-se apenas a isso, a correr. A velocidade pode nem ser tão rápida como a sua própria. Quanto ao preço, ele calculou mentalmente por um momento. Se não quiser armas, se quiser apenas a carcaça exterior, consigo fazer uma para si por 1000 núcleos de espírito. Posso montá-la já. 1000, você pensou por um momento. E disse: os materiais que tenciona usar são à prova de bala. E se não usar materiais à prova de bala? Mesmo que seja só contra balas de pistola. Quero uma do tipo Homem de Ferro. Não me interessa o aspecto. Desde que se consiga mover, chega. Mas tem de ter todas as funções. Por exemplo, os motores de propulsão nas mãos e nos pés. Basta a aparência. O desempenho não é importante. Ah, é verdade. A cor também tem de ser de camuflagem. Miúdo, não estarás a tentar roubar a tecnologia, pois não? Tens uma forma de melhorar o desempenho. O chefe Shen olha para ti, desconfiado. Hoje em dia, habilidades estranhas e bizarras é o que não falta. A sua sala de montagem está cheia de pessoas com habilidades semelhantes. Sem qualquer capacidade de combate. Mas conseguem criar um valor surpreendente. O senhor percebeu. Estás a inventar. O meu passatempo é desmontar comandos. Despertadores e coisas do género. Só queria tentar ver se conseguia modificar uma armadura motorizada. Desafiar os meus próprios limites. Vem comigo ao laboratório. Uma coisa dessas que tu queres. Consigo montar tá na hora. O chefe Shen abana a cabeça, sem palavras. E eu a pensar que ia fazer um grande negócio. No fim de contas, é só uma carcaça. Nesse caso, é muito mais simples. Mas tu não acompanhaste o Shenancy. Shenancy inclina a cabeça para o lado. O que se passa? Ficas um pouco embaraçado. Primeiro, pensaste em dizer a verdade. Que, de momento, não tinhas como pagar pela armadura. Mas, com as palavras na ponta da língua, tu calaste-te. Por pouco não estragava tudo. Pensas para contigo. Se eu dissesse mesmo que não tenho dinheiro, o Shenancy de certeza que me punha na rua. A próxima vez, mesmo que tivesse dinheiro, ele nem queria saber de mim. Ou aumentar o preço. É melhor deixar que o Shenancy construa o equipamento primeiro. Assim, para além de me vender a mim, o Shenancy não tem outra opção. Tive uma ideia. Não disseste mais nada. Disseste, a sorrir: está tudo bem, vamos embora. Põe-te aí em cima. Vou fazer um scan aos teus dados corporais. A altura e a constituição física são muito importantes. Senão, o resultado final pode não ser confortável de vestir. Ao chegarem ao laboratório recém-construído, o chefe de grupo Shen mexeu num computador. Depois, apontou para a plataforma ao lado. Hesitaste por um momento, mas acabaste por subir para a plataforma. Viste 8 câmaras de infravermelhos a descer do teto, fazendo um scan ao teu corpo de cima a baixo. Já está. O chefe de grupo Shen voltou a mexer no computador durante alguns minutos. Viste a impressora 3D ao lado começar a trabalhar rapidamente. A selecionar materiais automaticamente. Depois, sob o teu olhar espantado, os módulos e as peças foram sendo impressos rapidamente, um por um. Para além das peças essenciais, muitos módulos eram até feitos de plástico. Também havia algumas peças que a impressora 3D não conseguia fazer, exigindo que uma pessoa com poderes de moldagem transformasse uma chapa de ferro numa bola e depois a esticasse para formar a peça correspondente. Este método de produção, que combinava tecnologia com poderes místicos, abriu-te completamente os horizontes. O chefe de grupo Shen parecia querer dizer algo. Pegava nas peças e verificava constantemente os dados. Até te mostrou algumas. Parecia querer dizer-te que, já que querias uma armadura frágil, então ele ia fazer-te uma armadura verdadeiramente frágil. No entanto, tu não te importaste. De qualquer forma, podia ser melhorada. Sob o teu olhar espantado, mais de uma dezena de braços mecânicos moveram-se rapidamente, começando a montagem automática. Tecnologia deste mundo já está assim tão desenvolvida. Pelo menos no que toca à inteligência artificial. É muito mais avançada do que a Terra de onde ele veio. Posso ser eu a montar? Perguntou ele, apressadamente. Embora seja a versão mais rudimentar, não deixa de ser um produto de alta tecnologia e de precisão. Ele não tinha confiança nenhuma para a desmontar e voltar a montar sozinho. O chefe de equipa Shen, que estava ao computador, parou por um instante. Você quer montá-la sozinho? Este tipo de armadura, mesmo com muitos dos módulos removidos, ainda tem mais de 1000 componentes. Um braço mecânico consegue montá-la em poucos minutos, mas uma pessoa demora, no mínimo, várias horas. Tenho a certeza de que a quer montar sozinho. Exato, gostaria de ser eu a montá-la, mas gostaria que me fornecesse a sequência de montagem. Disse ele. Se você não percebe nada de armaduras de combate, mesmo que lhe dê um vídeo com a sequência de montagem, não é garantido que consiga montá-la corretamente.
Se faltar um único parafuso, talvez ela nem se consiga mover. Isso, chefe de equipa Shen. Então pode orientar-me? Posso, mas o meu tempo é muito precioso. O chefe de equipa Shen fez uma pausa. Pensou por um momento e disse: só lhe posso dar um vídeo da montagem. Se houver algo que não entenda, pode perguntar-me. Ele acenou com a cabeça. Sem problema. Shen assim encolheu os ombros. Para ele, o trabalho ficava mais fácil. Mas resmungou para si mesmo. Realmente não percebo. Se você conseguir aprender a tecnologia só com isto, eu como este computador, mesmo que aprenda a montar, se não conhecer os princípios de funcionamento, nunca conseguirá fabricar os vários componentes. Também não adianta. O chefe de equipa Shen abanou a cabeça, sem palavras. Depois, mandou o braço robótico desmontar o módulo que acabara de ser montado. Logo a seguir, voltou a controlar o braço robótico para mover as novas peças impressas para a bancada de montagem. Anda cá, vamos a isso. Depois de Shen Ansi dizer isto, afastou-se da bancada de montagem, correu para o outro lado do laboratório, e foi pesquisar as suas próprias coisas. Tu esfregas as mãos, abres o vídeo de montagem no computador, e, todo compenetrado, segues as instruções para aprender a montar. Sem a montagem automatizada do braço robótico, a montagem manual é realmente lenta. Mas tu não te importas com isso. Isto são tudo pontos de experiência. A experiência mais um. Cada vez que transformas um módulo num componente, recebes um ponto de experiência. De grão em grão, enche a galinha o papo. O tempo passa. No total, demorou umas boas 3 horas. Uma armadura de combate de cor de camuflagem com uma forma parecida à do Homem de Ferro foi finalmente montada. Esta armadura de combate, talvez por terem sido removidos muitos módulos, só tem 2 metros de altura. Quando a última peça foi instalada, um clarão de luz branca que só tu conseguiste ver brilhou. A armadura de combate à tua frente também exibiu os seus próprios dados. Pseudo, armadura de combate V1. 1000. Uma armadura de combate sem qualquer valor prático. Incapaz de combater. Não oferece qualquer defesa. Não tem poder de ataque. Talvez durante as celebrações de um feriado, possa ser usada lá fora, para melhorar o ambiente festivo. Sentes um tique no canto da boca. A inscrição na frente é bastante inspirada. Tudo aponta para o mesmo. Esta coisa não passa de um brinquedo de plástico. Mas tu, ainda assim, estás muito entusiasmado. Depois de a teres montado pessoalmente, os pontos de experiência já dão para subir de nível. Existem dados de melhoria. Sendo assim, não há problema. Claro, não vais fazer a melhoria agora. No laboratório, ainda está o líder de grupo Shen. Se ele visse alguma coisa, arranjaria problemas desnecessários. Esta geringonça, o líder de grupo Shen até tem vergonha de lhe chamar armadura motorizada. Refere-se a ela diretamente como esta geringonça. Todas as funções que tu queres, ela tem, mas são todas versões super básicas. Pesa cerca de 10 quilos. É completamente frágil. Nem se fala em ser à prova de bala. Uma pessoa normal com uma faca ou espada talvez conseguisse perfurá-la. A coisa mais valiosa nela é este conversor de energia no peito. É melhor não a vestires para ir lutar. Senão, se morreres, não me venhas culpar. Não se preocupe. Tu sorris, mostrando os dentes. O líder de grupo Shen pega num núcleo de cristal. Abre manualmente o compartimento de energia no peito da armadura. E coloca o núcleo de cristal lá dentro. No momento seguinte, os olhos da armadura motorizada acendem-se. Pronto, podes entrar. Ele volta a pressionar o exterior do compartimento de energia no peito da armadura. Toda a parte da frente da armadura se retrai. O capacete, o peito, o abdômen, as mãos e os pés. Todos se retraem para metade, permitindo que uma pessoa entre diretamente. Tu entras. Depois de as tuas mãos, pés e cabeça estarem no lugar, a armadura fecha-se automaticamente. Logo a seguir, ele apercebe-se. Parece que consigo controlar a armadura com a mente. Parece que também tem uma inteligência artificial fraca cá dentro. Não, está errado. Não tem nada a ver com inteligência artificial. Isto parece ser uma espécie de tecnologia de ligação neuronal. Permite-lhe controlar as várias funções da armadura com o pensamento. Ele ficou um pouco surpreendido. Tem tecnologia de ligação neuronal. A tecnologia deste mundo não é mesmo nada fraca. Como todas as funções são uma versão extremamente básica, o sistema de ventilação também é muito mau. É melhor abrires a viseira. Senão, podes ficar sem oxigênio. Disse o líder de equipa Shen. Está bem. Com um simples pensamento, a viseira retraiu-se automaticamente para os lados, revelando o seu rosto. Só que a velocidade de retratação era um pouco lenta. A potência era demasiado fraca. Ele tentou andar um pouco, e sentiu como se estivesse a usar uma carapaça pesada. Apesar de a armadura ser muito leve, a sua velocidade de movimento não era má, mas parecia não ter qualquer potência adicional. Logo a seguir, ele testou a função de propulsão dos membros. Descobriu que as palmas das mãos e as solas dos pés conseguiam, de facto, expelir partículas de luz. Mas mal se sentia o impulso. Além disso, ambos os ombros tinham também uma porta de disparo oculta. Cada uma podia levar 10 munições de calibre de pistola. Mas quanto à potência, nem vale a pena testar. A potência é praticamente nula. Tem todas as funções que possas querer. Mas, como podes ver, é só para inglês ver. Só consegues movê-la usando a tua própria força. No entanto, as articulações são suficientemente flexíveis.
Teoricamente, desde que a tua força seja suficiente, a velocidade de movimento também pode aumentar. Mas desgasta as peças com facilidade. Líder de equipa Shen abanou a cabeça, resignado. Núcleo de cristal. Dá para 3 minutos. Quando se gastar, trocas tu. Este conjunto de conversores de energia também é uma versão limitada. Vai haver um desperdício de energia enorme. Tu arregalas os olhos lentamente. Só consegues aguentar 1 minuto. Que se lixe. É muito pouco tempo, não. Até tenho vergonha de o dizer. As pessoas podem interpretar mal. Mas, não demoras a ter uma surpresa. Ainda agora, enquanto vestias a armadura de combate, mal passou 1 minuto, um texto piscou no canto do teu olho. Pseudo-armadura de combate. É XP mais 1. Será que ganho 1 ponto de experiência por minuto? Basta usá-la para ganhar experiência. Ele alegrou-se intimamente. Sendo assim, a velocidade a que esta armadura ganha experiência é bem mais fácil do que com a pistola. Chegaste a uma conclusão. Qualquer coisa, só pode ser montada uma vez para ganhar uma dose de pontos de experiência. Se quiseres ganhar pontos de experiência, tens de usar esse item. Por exemplo, disparar uma arma. Mas disparar não só requer munições, como também é preciso acertar numa pessoa ou numa fera. Foi por isso que da outra vez, quando estavas a alvejar o teu companheiro de equipa, tiveste de esvaziar o carregador à força. Só se acertares, é que os pontos de experiência aumentam. Já com esta armadura de combate, ganhar pontos de experiência é surpreendentemente fácil, desde que a tenhas sempre vestida. Podes continuar a ganhar experiência. Isto é brutal, não é? Nesse momento, Shenancy disse: pronto, conforme o teu pedido. A armadura de combate está pronta. São 1000 núcleos de cristal. Podes pagar. Sais de dentro da armadura de combate. Dás uma risada estranha. De momento, não tenho tantos núcleos de cristal. O quê? Não tens como pagar? O canto da boca de Shenancy treme. Ele percebe logo. Deves ser um residente dos níveis inferiores. Se não fosse por não teres um cheiro estranho, ele nem sequer te teria atendido. Mas, caramba, se não tens dinheiro, para que é que me deste conversa? Boa, agora que este brinquedo está feito, dizes-me que não tens dinheiro. A quem raio é que eu vendo isto agora? Posso ficar a dever por agora? Perguntas, de forma hesitante. Sou um antigo residente do abrigo 36. Shenancy lança-te um olhar de soslaio. Seu rosto ficou lívido de raiva. Ao som dos resmungos e insultos de Shenancy, sais do laboratório. Embora Shenancy esteja furioso, deu-te na mesma um prazo de 10 dias. Se em 10 dias não trouxeres os 1000 núcleos de cristal, ele destrói imediatamente este brinquedo. Mas tu, no fundo, estás confiante. Shenancy nunca o destruiria. Afinal, sempre é dinheiro. Para além de o vender a ti, mais ninguém sequer olharia para ele. E ele não se conforma em vendê-lo a preço de sucata. Shenancy não tem outra escolha. De volta à loja de armas. O dono já tem as 300 balas preparadas. Agradeces profusamente e levas tudo. No final do dia, estás com dívidas até ao pescoço. Mas não sentes a mínima pressão. O teu cheat é a tua maior garantia de sobrevivência. Por fim, usaste as tiras de carne que sobraram para reabastecer algumas munições da espingarda de precisão. Depois de o céu escurecer, voltaste para o quarto alugado. As noites neste mundo não têm muito entretenimento. Apenas jogo e bares, e também bordéis. Não gostas de nada disso. Só te resta olhar para o pôr do sol, perdido em pensamentos. Neste momento, nos terrenos baldios, ainda há muitos habitantes a apressarem-se em direção ao abrigo. Alguns deles carregam às costas o carvão das minas. Outros, minério. Há também os que trazem frutos silvestres colhidos na densa floresta dos baldios e por aí adiante. Foi nesse preciso momento que, ao longe, no teu campo de visão, na linha do horizonte, de repente, vários jatos de fumo negro assustador, como se fossem sinais de fumo de guerra, dispararam para o céu, formando 7 colunas de fumo, como se quisessem perfurar o próprio céu. Dentro destas colunas de fumo, espessas e de um negro profundo, contorciam-se inúmeros rostos sinistros, formados por fumo negro. Olhaste atentamente. O teu coração deu um salto violento no peito. Aquilo é, exclamaste, crias malignas. Na linha do horizonte, de repente, vários jatos de fumo negro assustador dispararam para o céu como sinais de fumo de guerra, formando 7 colunas de fumo que pareciam querer perfurar o próprio céu. Dentro destas colunas de fumo, espessas e de um negro profundo, contorciam-se inúmeros rostos sinistros, formados por fumo negro. Shenbei olhou atentamente, o seu coração deu um salto violento no peito. Dimodel, Shenbei exclamou, crias malignas. Nesse momento, um som de aviso estridente ecoou por todo o abrigo. Os habitantes esticaram o pescoço para olhar na direção de oeste. O clamor era incessante. Os que estão lá fora, corram. As crias malignas chegaram. Foda-se, é a cria maligna do fumo venenoso do lobo celestial. Esta cria maligna ainda está ativa. Segundo os registros, da última vez que apareceu, destruiu por completo uma cidade com 1 milhão de habitantes, sem deixar um único sobrevivente. Estão todos mortos. Foda-se, vocês, que ainda não entraram na zona de segurança. De que é que estão à espera? Deitem tudo fora e fujam para salvar as vossas vidas. Merda, que idiotas. Ainda a correr com coisas às costas. Neste exato momento, os humanos que ainda se encontravam a 500 metros do abrigo de Titã, ao ouvirem o som do aviso, viraram-se todos para olhar.
Ao verem que era uma criatura maligna e aterradora, as suas pernas fraquejaram de medo. A gritar e a uivar de terror, correram desenfreadamente em direção ao abrigo. O minério ou os frutos silvestres que tinham conseguido com o trabalho árduo de um dia. Foram todos largados no chão. Toda a terra desolada mergulhou no caos com o aparecimento súbito da criatura maligna. As pessoas no abrigo gritavam e apoiavam sem parar os residentes que ainda não tinham conseguido entrar. Nesse momento, de entre aquelas 7 colunas de fumo, uma nuvem de fumo negro saiu a voar de repente. Condensou-se num rosto humano aterrorizante, do tamanho de um campo de futebol. Aproximou-se a voar, abrindo uma boca gigantesca com dentes sinistros. No vento, podiam-se até ouvir vagamente os sons de um demónio. A corrente de ar forte do vento no céu podia dispersar até pessoas. Quanto mais o fumo, mas esta nuvem de fumo mantinha sempre a sua forma, sem se dispersar. Parecia realmente um demónio, o que chocou profundamente Fang Shen. Por onde o fumo passava, o céu escurecia e a luz do dia desaparecia. Os humanos mais lentos inalavam uma golfada do fumo venenoso. E imediatamente sangravam pelos 7 orifícios, como se os ossos lhes tivessem sido instantaneamente removidos do corpo, transformando-se numa poça de carne. Num piscar de olhos, estas poças de carne borbulhavam como água a ferver. Com um bang, explodiam em fogo de artifício de névoa de sangue. Nessa altura, um residente, com o rosto contorcido de terror, enquanto corria, sacou da sua espingarda e virou-se para disparar. As balas entraram no fumo negro, provocando nuvens de faíscas, mas não conseguiam de todo travar a velocidade de avanço da criatura maligna. Não. Socorro. Ajuda-me. O fumo negro devorava os humanos um após outro, em explosões de névoa de sangue, que rebentavam na escuridão. Trágico e belo. E entre estas pessoas que corriam para salvar a vida, havia também um superdotado, que se movia constantemente por entre eles. Via-se uma corrente de ar a girar à sua volta, num raio de 3 metros. Faíscas de eletricidade púrpura crepitavam e espalhavam-se. Com o movimento do polegar, uma lâmina de trovão sombrio varre o horizonte, engolindo os céus e a terra. Uma poderosa corrente elétrica rasgou o vazio, atacando diretamente a criatura maligna. Um relâmpago violento brilhou no horizonte. Shen Bei abanou a cabeça. Embora o ataque deste super-humano fosse feroz, aquele fumo negro era uma criatura maligna. Apesar de a lâmina de relâmpago a ter atingido, ainda assim, não conseguiu causar qualquer dano. Os super-humanos são, por natureza, fisicamente muito mais fortes do que as pessoas comuns. Correm a uma velocidade estonteante, sem se esquecer de agarrar alguns residentes que ficaram para trás, levando-os consigo a correr. Finalmente, depois de todos os residentes terem entrado no perímetro do abrigo Titã, caíram todos no chão, ofegantes e a tossir sangue sem parar. E a criatura maligna de fumo negro, ao aproximar-se a 500 metros do Titã, foi como se encontrasse uma parede invisível. Quantas pessoas morreram desta vez? Fiz as contas por alto, foram mais de 30 pessoas. Foda-se, que mundo de merda. Não há outra hipótese. Assim que o Titã para, é a nossa oportunidade para reabastecer. Se não sairmos para ir buscar mantimentos, ninguém tem o que comer ou beber. O problema é que, desta vez, o abrigo parou num sítio mau. Fica muito longe da mina. Pouco tempo depois, a criatura maligna de fumo negro passou a flutuar por cima do abrigo 36, seguindo para leste até desaparecer. A criatura maligna apareceu e desapareceu num instante, deixando para trás apenas crateras circulares e avermelhadas no deserto. Os residentes já estavam habituados à vida e à morte. Num instante, tudo voltou ao normal. Uns jogavam às cartas, outros bebiam. Shen Bei, sentado na sua pequena cabana, testemunhou com os seus próprios olhos como a vida era frágil. Ficou em transe por um momento. Forte, preciso de ser ainda mais forte. Já para não falar em matar a criatura maligna, tenho de conseguir correr mais rápido do que ela. A cena que acabara de assistir abalou profundamente Shen Bei. Para ser franco, se fosse ele encontrar a criatura maligna no deserto, não conseguiria mesmo escapar. Portanto, melhorar a armadura de combate era urgente. Amanhã, tenho de ir caçar, reunir os 1000 núcleos de cristal o mais depressa possível, e deitar a mão à armadura de combate. Assim que tivesse a armadura de combate vestida, Shen Bei acreditava que não demoraria muito, até a conseguir transformar na armadura de botão do Homem de Ferro. O sol pôs-se completamente. A noite caiu. As estrelas cintilam. O céu estrelado deste mundo é particularmente fascinante, como se estivesse cravejado de incontáveis diamantes. Shen Bei pestanejo, sentindo o sono invadi-lo. Antes de dormir, Shen Bei atou um fio de metal à porta, para servir de alarme. De seguida, a sua cabeça pendeu para o lado. Entrou no mundo dos sonhos. Esta foi a primeira vez que dormiu neste mundo. Shen Bei teve um sonho estranho. No sonho, ele transformou-se numa enorme nave espacial. Ele processava continuamente enormes quantidades de dados e reparava a nave, mas não conseguia reparar as suas próprias peças, que se avariavam sem parar. Nesse momento, os dados do supercérebro eram um mar de alertas vermelhos. No meio do sono, as profundezas da consciência de Shen Bei emitiram imediatamente um sinal, como um computador a funcionar em alta velocidade. Dezenas de dados foram instantaneamente transmitidos para todas as partes do seu corpo. Então o seu corpo, de forma súbita e estranha, deslocou-se 30 centímetros para o lado.
Depois, sentou-se de repente, agarrando o revólver com a mão esquerda. E, com a velocidade de um relâmpago, encostou-o ao queixo do intruso. Esta série de movimentos foi tão rápida que os olhos de Shenbei só se abriram verdadeiramente quando a arma já estava apontada ao alvo. No escuro, as suas pupilas cintilavam com um brilho fantasmagórico. Shenbei ficou atônito. Quando foi que me sentei e levantei a arma? Um reflexo condicionado incontrolável. Só nesse breve instante é que ele percebeu que havia um intruso. Quem és tu? Rosnou Shenbei em voz baixa. Com a voz deliberadamente baixa. A sua voz clara e suave ganhava um magnetismo subtil. Contudo, aquele revólver imponente era o completo oposto da sua voz, que era suave como a água. Shenbei acordou do seu sonho. Eno 023A00 Shenbei acordou do seu sonho. Eno 023A001. Eno 023A0 quase como um reflexo condicionado. Quase como um reflexo condicionado. O cérebro nem sequer tinha recebido os sinais dos membros. A sua arma já estava levantada. O enorme volume do revólver canhão na mão de Shenbei. O seu cano extralongo e a boca intimidante como um buraco negro. Faziam com que ninguém duvidasse que, a qualquer distância, esta arma tinha poder suficiente para reduzir a pó o crânio do mais feroz urso gigante blindado. Esta não é uma arma que um homem comum consiga dominar. O seu coice violento é comparável à potência de fogo das máquinas de guerra antigas. Ao disparar esta arma com uma só mão, mesmo que o pulso, por sorte, não se partisse ou fraturasse após o primeiro disparo, o coice seguinte seria suficiente para desviar drasticamente a posição da arma, aumentando consideravelmente o tempo e a precisão necessários para a mira seguinte. Mas, neste momento, este revólver brutal já estava encostado no maxilar da intrusa. O problema da pontaria deixava de existir. Mesmo que realmente partisse o pulso de Shenbei depois de disparar, isso só aconteceria depois de a cabeça da intrusa se ter desfeito em 1000 pedaços. Sob a mira da arma, o crânio parecia frágil e delicado. Fosse este revólver incrivelmente brutal, ou uma pistola comum com a menor potência, qualquer uma poderia perfurar facilmente o seu crânio. No entanto, poucas pessoas conseguiriam premir o gatilho facilmente. Especialmente depois de verem claramente o rosto desta intrusa. Quase todos os homens não tomariam de imediato a decisão de disparar. Porque ela era uma jovem extremamente bela. À primeira vista, parecia não ter ainda 20 anos. No contexto de uma era em que todos fugiam da fome, a idade real das mulheres era muitas vezes bastante mais nova do que aparentavam. Talvez ela tivesse apenas 10 e poucos anos, ou fosse ainda mais nova. Ela tinha o cabelo curto, de um tom castanho avermelhado escuro, e uma pele morena e saudável. Os seus lábios sensuais estavam pintados com um estranho tom de cinzento recheado. Os seus olhos grandes e brilhantes encaravam Shenbei fixamente. Naquele olhar cintilava o pânico, mas também se entrelaçava com um pouco de excitação e expectativa. A jovem vestia um casaco de cabedal curto com um decote muito pronunciado. A bainha era tão curta que apenas delineava o contorno do seu peito farto e a sua cintura firme e perfeita. Como se, por baixo do casaco, não houvesse mais nada a cobri-la. Na parte de baixo, usava umas calças de ganga justas, que envolviam firmemente as suas nádegas cheias e empinadas e as suas pernas compridas e fortes. Como se fossem a sua segunda pele. A jovem não só possuía uma beleza excepcional e um corpo esbelto, como também irradiava uma vitalidade transbordante e uma energia de sobra. Isto era perceptível pelo forte e persistente cheiro a álcool que dela emanava. Evidentemente, o álcool que ela tinha bebido já tinha sobreestado o seu sistema nervoso, fazendo-a focar-se na procura de emoção e excitação, enquanto que, perante o medo de vida ou de morte, parecia insensível e indiferente. Apesar de ter, mesmo debaixo do queixo, uma arma que a qualquer momento a podia mandar para o outro mundo. Os seus olhos, um pouco turvos e entorpecidos pelo álcool, apenas se fixavam nos olhos encantadores de Shenbei e na mão que segurava a arma. Basta. As mãos lavadas de Shenbei. Quer fossem as suas linhas fluidas ou o seu acabamento delicado. Tudo fazia empalidecer as mãos da jovem, das quais ela tanto se orgulhava. Um brilho assassino perpassou o olhar de Shenbei. Ele já tinha reparado no fio de metal caído no chão. O seu longo dedo indicador no gatilho contraiu-se ligeiramente. Bastaria um pouco mais de força para acionar o disparo fatal da arma. A jovem finalmente apercebeu-se desta mudança fatal e o seu olhar tornou-se instantaneamente lúcido. O medo apoderou-se dela. Shenbei levantou-se, mantendo a pistola apontada a ela. Bastaria um ligeiro tremor do seu dedo para que o belo rosto da jovem se transformasse numa massa de sangue e carne. A pistola estava firmemente pressionada contra ela, forçando-a a erguer-se nas pontas dos pés, mantendo uma postura extrema que apenas uma bailarina conseguiria executar. Qualquer pequeno movimento poderia fazer com que a arma disparasse acidentalmente. Contudo, naquele momento de tensão máxima, Shenbei fez algo completamente inesperado. Shenbei revistou-a bruscamente, para se certificar de que ela não representava qualquer ameaça para si. Contudo, ela não se atrevia a fazer qualquer movimento. Podia apenas deixar que o medo e a tensão se apoderassem de todo o seu corpo. O suor começou a escorrer silenciosamente pelas bochechas e pelo pescoço. A jovem franziu a testa em agonia. A busca de Shenbei terminou então, por momentos. Ele deu um passo atrás e guardou a pistola. Depois de confirmar que ela não estava armada e que o seu estado de embriaguez não era fingido,
Ao ver que não parecia ter más intenções, Shenbei perguntou com uma voz grave. Quem és tu e o que fazes aqui? Com uma chama ardente a queimar-lhe nos olhos, a jovem respondeu. Chamo-me Bailu. Quando saíste do banho, achei-te o máximo. Já tinha vindo aqui muitas vezes, como é que nunca tinha reparado em ti? Ei, a propósito, eu sou perita a abrir fechaduras. Shenbei não era alheio a este tipo de situações. Nesta era de violência desenfreada, as mulheres tinham uma posição inferior devido às suas desvantagens físicas e de força. Muitas mulheres só conseguiam trocar o próprio corpo pelos bens básicos de sobrevivência, como comida e água. Sendo Bailu jovem e bonita, era verdade que conseguia sobreviver desta forma. Mas se quisesse ter uma vida melhor, teria de dominar competências excepcionais e oferecer um valor real ao seu refúgio, como mercenário numa vida passada e caçador das terras áridas na vida atual. Shenbei, em relação ao dinheiro e à violência, model. Já tenho bem assente a natureza das mulheres e das transações. No entanto, a situação atual não parecia estar de acordo com os seus princípios. Porque isto tocava em certos limites que ele não estava disposto a ultrapassar. Estou sem dinheiro. Shenbei não tinha um único núcleo de cristal de energia consigo. Há muito que se tinham transformado em balas e na renda do quarto. Só lhe restava meio quilo de carne seca. Aquela rapariga valia, obviamente, muito mais do que isso. A chama nos olhos da rapariga ardeu com ainda mais intensidade. De repente, ela atirou-se a ele como uma pantera. O impacto foi tão forte que o atirou diretamente para cima da cama. Ela ofegava pesadamente, enquanto rasgava com força as roupas de Shenbei. Da sua boca saía um som que misturava desejo e um rosnando baixo. Desta vez é de graça. Foste tão detestável a revistar-me há pouco. Anda, despacha-te, agora. Mas o revólver de Shenbei estava, mais uma vez, encostado ao queixo dela, forçando-a a levantar-se. Amanhã tenho muito que fazer, preciso de poupar energias. Noite. A rapariga quase enlouqueceu com a mudança do calor abrasador para o frio cortante. Mas, forçada pela pistola, não teve outra escolha senão sair. Quase completamente nua, ela abraçava as suas roupas, vendo a porta fechar-se com um estrondo à sua frente. Trancada, Shenbei sentou-se direito na beira da cama, com a pistola pousada sobre os joelhos. Ouviu do outro lado da porta uma frase dita entre dentes. Uma ameaça histérica. Shenbei. Mais cedo ou mais tarde, eu vou violar-te. Shenbei. Ao amanhecer, Shenbei pegou na carne seca e começou a rasgá-la em pedaços, comendo-a com pequenos goles de água. Depois, pôs a espingarda de precisão barré às costas e enfiou o revólver no cinto. As balas iam num saco a tiracolo, com uma pequena mochila nas costas. Saiu. O senhorio olhou para Shenbei de forma sugestiva, exibindo os seus grandes dentes amarelos. De saída, Shenbei acenou com a cabeça. Oh rapaz, não desanimes. O que é que tem ser o deus da guerra de 3 segundos? Especialidade é resolver o problema rapidamente, disse o senhorio, sem nexo aparente. A princípio, Shenbei não percebeu nada e só reagiu passado um bocado. Ele perguntou, um pouco atordoado, o senhor sabe? O senhorio riu-se, também há raparigas que vêm à procura de trabalho. Mas, na minha opinião, essa rapariga não é muito profissional. Como sei de dizer. Tu pagaste a conta tão depressa e ela ainda ficou com uma cara de poucos amigos. Shenbei. Claro que não ficou contente, explicou Shenbei, eu nem. O senhorio assentiu com a cabeça, compreendendo. Não admira que tenha saído a praguejar. Shenbei acenou com a mão e foi-se embora. Shenbei não saiu diretamente do abrigo para o ermo. Em vez disso, dirigiu-se ao salão de missões. Aqui, estava pendurado um quadro. Nele estavam os materiais requisitados pelo abrigo, ou trabalhos temporários de outros empregadores. Normalmente, as missões que exigiam pessoas com poderes eram as mais numerosas. Afinal, o poder de combate individual de alguém com poderes não se pode comparar ao de uma pessoa comum com uma arma. Apesar de, em nome, ser um abrigo, na realidade, era muito grande. Não seria exagero chamá-lo de pequena cidade. Isto sem contar com as casas sobre rodas que seguiam atrás do Titã. O abrigo 36 era de tamanho médio. A população era de aproximadamente 90 mil habitantes. Alguns dos abrigos maiores podiam atingir os 200 a 300 mil. Por isso, assim que o Titã parava, apareciam imensas missões de trabalho. Shenbei abriu caminho pela multidão e olhou para o quadro. Havia bastantes missões no quadro. Muitas eram tarefas como mineração ou abate de árvores. A vantagem deste tipo de trabalho era a segurança, já que não era preciso combater bestas ferozes. Havia também uma missão de longa duração emitida pelo grande general do abrigo. A missão era obter informações sobre a direção de avanço do Titã. Eram poucos os que aceitavam esta missão. Afinal de contas, era preciso ir à frente do Titã. A rota do Titã não estava, de todo, sob controle humano. Andava para onde bem entendia. Podia-se prever um caminho em linha reta, mas no dia seguinte podia simplesmente virar. Quando o batedor voltasse, teria de andar à procura do abrigo. E quem ia, nunca mais dava notícias.